Olá, o Entrevistas está começando e eu converso hoje com o fotógrafo e violeiro Cleverson Nunes. E a gente vai começar com o Cleverson da viola ou com o Cleverson fotógrafo? Eita, com os dois. Com os dois. Então eu vou começar pelo começo. E aí eu queria saber um pouquinho como foi a sua infância, o que você gostava de fazer quando era criança. Olha, eu gostava de muita coisa, viu? Porque como eu sou filho de mineiro, né? Então eu cresci praticamente indo muito para Minas Gerais, indo para a roça. E criança na roça é uma diversão total, né? Você tem tudo para você fazer na roça, né? A criança que nasce na cidade, a gente sabe hoje, a gente que vive na cidade, sabe que não tem tanta coisa assim para se fazer, né? Tem os perigos da cidade que atrapalham um pouco. E eu não, eu nasci em 76, gente, era outro mundo, né? Era outra época. Então, quando a gente ia para Minas, aí eu ia me divertir, ia jogar bola, ia nadar nos rios, ia ajudar a cuidar das criações, né? Vaca, cavalo, né? Então, aprendi a andar a cavalo muito cedo. Aí a família também já se juntava para tocar, porque meu pai toca violão, minha mãe canta. Então, já juntava a família toda no redor da fogueira para cantar a noite inteira, né? Ou então, à beira do fogão a lenha para poder cantar. Então, eu fui uma criança que se divertiu bastante. Bastante mesmo, de verdade. Mas você também é aquela criança que gostava de estudar, né? Sempre, sempre até hoje. CDF. Sempre fui CDF. Sentava na frente. Eu não gosto de fundão. Nenhum lugar que eu vou, eu gosto de sentar atrás. Por incrível que pareça, eu não gosto. Se eu tiver aqui numa palestra, eu vou sentar na frente. Se eu tiver aqui na igreja, eu vou sentar na frente. Na escola, eu sento na frente. Não gosto de sentar atrás. Eu acho que perde muita informação, eu acho que perde a concentração. E você falou que você gostava muito de ler também. Gosto de ler. Eu leio até bolo de remédio. E pelo fato de você ser filho único, essa coisa de estudar também era uma coisa de ocupar o tempo? Não necessariamente, né? Porque eu nunca tive os problemas do filho único, né? Porque atualmente os filhos únicos sofrem de um problema muito sério, que são o pai e a mãe que trabalham demais e às vezes não tem tempo para ficar com os filhos. No meu caso, a minha mãe estava sempre junto comigo em casa, enquanto meu pai trabalhava. Quando meu pai chegava do serviço, eles também ficavam junto comigo. Então, se eu queria empinar uma pipa, meu pai estava junto comigo, ajudando a construir aquela pipa. Né? Se eu queria jogar uma bolinha de gude, meu pai ia jogar comigo. Se eu ia sair para andar de bicicleta, ele estava junto. Se meu pai estava consertando o carro, fazendo alguma coisa, eu estava junto, aprendendo a fazer. Então, como eu tive uma participação muito grande dos meus pais na minha vida, e eu agradeço muito por isso, né, por ter essa companhia, então, o ser filho único foi uma coisa muito gostosa, assim, para mim, sabe? Eu me diverti bastante, eu aproveitava bastante. E Cleverson, como é que você aprendeu a tocar violão? Porque primeiro foi o violão, depois Primeiro foi a viola. Primeiro foi o violão, isso. O violão começou junto com meu pai, né? Porque como meu pai tocava, então eu tinha aquele interesse de estar sempre junto com ele. Então ele estava tocando as modinhas dele lá, né? As modas de viola, e eu estava sempre junto e eu quis aprender. Só de ver, né? Só de ver eu já queria aprender, Aí com 5 anos de idade meu pai começou a me ensinar realmente a tocar violão, já que eu queria aprender, então vamos aprender. Aí com 5 anos ele começou a me ensinar as primeiras notas. Aí quando no meu aniversário de 6 anos, foi quando eu toquei minha primeira música mesmo inteira, para valer. Você falou que você ficou no quarto... Não, isso foi da viola. Ah, isso foi da viola. Esse foi da viola. Mas no violão, eu morava aqui no Jardim Paulista, né, aqui em São José, onde era a casa da minha avó. E aí foi no aniversário meu de 6 anos. Aí foi onde eu toquei mesmo, de verdade, assim, a primeira música no violão. E qual foi essa primeira música? Olha, eu tô na confusão agora, mas se eu não me engano, acho que foi Chico Mineiro. Olha. Ou foi Chico Mineiro ou foi Mago de Boiadeiro, mas eu acho que foi o Chico Mineiro. Foi a primeira música. E a primeira vez que você subiu ao palco? Conta pra gente como foi. Então, eu já tocava há algum tempo a viola. Nessa época eu já morava no Novo Horizonte. E era uma época em que as rádios faziam muito sucesso, né? As rádios AM faziam muito sucesso em São José, né? Então tinha vários locutores de sucesso aqui em São José. E na época estava chegando a Metropolitana em São José. Ela só era de São Paulo e estava vindo para São José.
E na época estava tendo o loteamento São Vicente, o bairro de São Vicente ainda era loteamento, e a Rádio Metropolitana foi fazer um show lá no São Vicente, São Vicente é Zona Leste. Zona Leste. Zona Leste, para divulgar a rádio. E aí eles fizeram uma propaganda na rádio, eu não me lembro agora se foi no programa do Ney Lima ou no programa do Lano Brito, mas foi num desses dois programas, que eles pediram, crianças, jovens, adolescentes que quiserem se apresentar, pode ligar aqui para a rádio, pode se inscrever, que vai ter o show, dia tal, lá no loteamento São Vicente, onde a igreja do São Vicente hoje é onde estava o palco da rádio. E aí minha mãe falou assim, por que você não vai? Olha, incentivando, né? Desde cedo, né? Minha mãe sempre gostou dessas coisas, né? Aí falou, por que você não vai? Aí eu falei, vamos, criança, né? Criança não fala festa, não, bagunça, né? Tudo é alegria. Se vai dar certo, eu não sei, mas vamos fazer. Aí eu comecei a ensaiar e fui para fazer esse show no dia. Quando eu cheguei lá, estavam todos os radialistas lá, né? Aquela turma toda. E eu cheguei e falei, eu sou o Cleverson que vai se apresentar. Ainda não era Cleverson do viola, não era nada disso ainda. Era do violão. Era só uma criança, querendo tocar O Doutor e a Empregada, a música que eu toquei no dia. E aí, como nesse período também, era um período que as crianças faziam muita dublagem. Então, dublava as Paquitas, dublava Menudo, Xuxa, né? Então, era muita dublagem. E, por coincidência, nesse mesmo dia, eu era o único para fazer ao vivo. Olha. Não tinha ninguém com instrumento. Nessa apresentação, você tocou e cantou? Toquei e cantei. Olha, meu Deus. Toquei e cantei. Deve ter saído desafinado, deve ter sido horrível, mas ok. Aí... eles falaram assim, então vamos fazer o seguinte, como você é o único para fazer ao vivo, a gente vai te deixar por último, como se fosse uma apresentação especial. Olha. E a gente deixa as dublagens na frente. Eu falei, tá bom, né? E aí eu fui e me apresentei por último lá, cantei o Doutor e a Empregada, e não parei mais também, porque daí o pessoal da rádio começou a me chamar para outros lugares, né? Para fazer show em outros shows de rádio. Nossa. E aí foi levando o palco. Aí, dessa primeira vez que eu subi no palco, eu não parei mais também. Nossa, você tinha Isso, eu quantos tinha 8 anos de idade. 8 anos. 8 anos de idade. E a viola, como ela surgiu na sua vida? Então, eu já tocava, né, violão já em algumas apresentações. E aí, meu pai tinha vontade, já que eu tocava violão, que eu aprendesse a tocar viola. Mas eu escutava Tião Carreiro, escutava Mir Sater, escutava os violeiros de antigamente, e não acreditava nunca que eu pudesse tocar viola. E até porque o violão você achou que você fazia mais um básico, né, para acompanhar. Eu sempre fiz o básico no violão, sempre fiz. Né? Eu acho que até hoje eu faço o básico no violão. Né? Mas aí ele comprou uma viola de um amigo dele do trabalho, comprou essa violinha, uma violinha que eu tenho até em casa até hoje. Até hoje? Já tenho. Eu sempre fui de guardar minhas coisas. Né? Tem história, né? Eu tenho meus brinquedos de quando eu era criança, eu tenho todos eles. Nossa! Né? Tem todos eles. Então, a viola não ia ser diferente, né? E aí, meu pai trouxe a viola, mas aí eu falei, poxa, já trouxe a viola, eu acho que eu não vou ser capaz de tocar, mas ok, né? Eu não vou contrariar também, vamos fazer vamos aprender. Aí tinha um senhor perto de casa, o seu Jovel, né? Lá do Novo Horizonte, que ele tinha não é uma mercearia, é uma lojinha de material escolar. Tem um nome, né? Eu esqueci agora. É tipo um armarinho. Armarinho. Tipo um armarinho, E aí eu fui lá pedir pra ele, perguntar se ele não podia me ensinar a tocar viola. Ele falou, mas eu não ensino mais, que não sei o quê. Eu falei, não, mas só os primeiros acordes, assim, né? Se eu pudesse me ensinar. Ele falou, então tá bom, então eu vou ensinar. Aí foi onde eu comecei a aprender viola. Comecei a aprender viola com o seu Jovel. E, Cleverson, a viola é tão específica, né? Tem vários tipos, não é isso? E eu queria saber, você sendo uma criança, né? Já quase um adolescente, como é que foi aprender a tocar esse instrumento, né? Olha, foi bem diferente, né? Porque assim que eu comecei a tocar viola, eu não sei se foi a sonoridade ou se foi o método que foi utilizado para me ensinar, que acabou despertando em mim de que realmente eu tinha a vocação para a música, mas era para a viola caipira. Que eu não tinha vocação para o violão. Eu tinha a vocação para a viola caipira. Né? E a viola caipira, qualquer violeiro que você for conversar com ele vai falar que a viola caipira tem vida própria. Ela tem alma. Né? É um instrumento com alma, realmente.
Então, quando ela quer tocar, ela toca. Quando ela não quer tocar, não adianta que ela não toca. Ixi. Ela é assim, entendeu? O dia que ela quer ficar bonita, ela fica. O dia que ela não quer, não fica. É uma mulher tinhosa, mas é... A viola caipira, ela é desse jeito. E eu acho que isso que foi me encantando, entendeu? Porque você consegue... Porque desde pequeno eu sempre ouvi, junto com os meus pais, com os meus tios, desde moda de viola até o rock mais pesado. Ouvi música mexicana, música latina, então sempre foi um meio muito musical a minha família. E a viola é um instrumento que eu consigo andar de ponta a ponta. Em qualquer ritmo musical, a viola se encaixa. E ela se encaixa bem. Ela não é só caipira, ela serve para todos os ritmos. Eu acho que foi isso que me encantou dentro da viola, né? E conforme foi passando, que eu fui aprendendo mais coisas sobre a viola, sobre origem, sobre a cultura da viola em si, que eu fui conhecendo outros violeiros, aí eu fui me encantando cada vez mais e fui descobrindo que realmente eu tinha nascido para ser violeiro e não violonista, né? Nossa! E você foi considerado por uma época um dos melhores violeiros de São José dos Campos. Foi uma honra grande, porque nem eu sabia. Porque eu nunca fui ligado nessa coisa de se aparecer demais, assim, né? Assim, de querer aparecer. Né? Eu gostava de tocar viola, Você é bem discreto, eu gostava de estar né? lá. Eu gostava de estar lá tocando, gostava de estar em cima do palco, logicamente, mas não a questão de querer se aparecer, né? De lutar pelo sucesso. Né? A gente sabe que tem músicos que lutam pelo sucesso e é uma meta, é um objetivo. Não era uma meta minha, era um objetivo, não era um objetivo meu. Era tocar, o meu objetivo era tocar. Olha. Era tocar viola e aprender cada vez mais o que eu pudesse acerca da viola. Mas não necessariamente fazer sucesso com aquilo ali. Né? E acabou que foi sendo automático, né? E aí, com o tempo, as pessoas começaram a me considerar um dos melhores Cleverson violeiros de da São viola. José. E aí eu virei Cleverson da Viola, que até quem me deu o nome Cleverson da Viola foi Eduardo Renó, que é um músico aqui de São José, que é do grupo Rio Acima. Na verdade, ele é de Paraibuna, mas faz, né, o sucesso dele todo em São José, tudo que ele faz em São José, e que é do grupo Rio Acima, e foi ele que praticamente batizou a primeira vez o Cleverson da Viola. Então, até uma certa idade, eu fiquei só como Cleverson mesmo, e depois ele entrou como Cleverson da Viola e foi onde ficou. Então, no próximo bloco, a gente vai saber como foi esse aprendizado da viola. A gente volta já. Estamos de volta e eu continuo a conversa com o fotógrafo e violeiro Cleverson Nunes. E o Cleverson da Viola viajou muito, né? Viajou, deu aula, né, de viola. Olha que trajetória incrível, né? Eu viajei bastante com a viola. Eu viajei muito na faixa dos 14 anos ali, que eu comecei a fazer as viagens mais longas, então eu já fui tocar no Paraná, já fui tocar no litoral santista, toquei aqui pelas cidades da RM Vale, então já toquei em vários lugares, Minas Gerais, já fiz exposição agropecuária de Virgínia, Passa Quatro, Pouso Alto, todo o sul de Minas ali a gente já toquei. Então, assim, já viajei bastante com a viola. Ela me proporcionou muita coisa boa, né? E assim, por eu ter começado cedo demais. Foi legal, entendeu? Porque daí eu podia realmente aproveitar bastante isso. Né? E você começou tão cedo, criança ainda, né? Como é que você administrava esse tempo, né? O tempo da brincadeira, o tempo da viola como profissão? Então... eu vou voltar na parte da infância. Eu sempre tive muito apoio dos meus pais. Então, eu nunca fui podado pelos meus pais. Então, mesmo eu tendo 14 anos, eu viajava de ficar 3, 4 dias fora de casa, tocando, né? Mas tinha as pessoas que eram responsáveis por mim, mesmo eu sendo mais jovem. E os meus pais me apoiavam, né? Mas sempre foram firmes. Olha, estudar é a sua mas prioridade. Você gostava de estudar, então Como não era um problema, eu gostava de estudar, né? então não tinha problema. Então, eu tinha minhas aulas normalmente, chegava em casa, e se tinha alguma lição de casa para fazer, eu fazia o que eu tinha que fazer, e aí depois pegava a viola e ficava treinando, né? Mas aí viola eu treinava, sei lá quantas horas, constantemente. Assim, Que não era nem um direto. treino, era um prazer, né? Sempre foi. Você chegou a ganhar algum prêmio, alguma coisa assim dessa época? Eu já participei de diversos festivais de viola. Eu tenho uma prateleira em casa lotada de troféu e medalha de viola. Aí a gente vai pesquisar. Mas é interessante que eu fui ganhar esses troféus velho.
Mais velho, eu já estava casado, já estava fazendo dupla com meu cunhado. Foi onde a gente começou a ir para concurso de música. Entendi. Porque eu nunca fui de ir para concurso de música. Eu sempre toquei em show mesmo, sempre apresentações. Né? Nem barzinho eu fazia. Né? Até hoje eu não faço barzinho assim, faço muito de vez em quando. Mas eu sempre fui de show, né? Então, depois que eu comecei a fazer dupla com meu cunhado, que aí foi um período que teve bastante festivais de viola por aqui, aí a gente começou a ir nos festivais e começamos a ganhar os E como é que é o troféus. nome da dupla? É Elson de Campos, que é meu cunhado, e Cleverson da viola. E aí você canta e toca, ou ele só canta? Na dupla, eu canto e toco, eu sou segunda voz. E você gosta mais do quê, assim, de tocar ou de cantar? Eu gosto mais de tocar, eu falo que eu sou violeiro mesmo, sou só Violeiro tocador. mesmo, Cantador violeiro não raiz. eu sou tocador. Por mim, eu só toco. Entendi. Né? Eu tenho gosto por realmente tocar viola, acompanhar as outras duplas, né? Fazer acompanhamento das pessoas. O cantar acaba sendo que é a consequência de tudo, né? Não dá para você fazer uma dupla, né? Sem cantar, e quando as pessoas te chamam também para fazer uma apresentação, eu vou cantar. Mas se eu for falar assim, o que é a minha raiz, a minha alma, ela é de tocar. tocador, não de cantador. E você chegou a treinar essa coisa do cantar na igreja, no coral, alguma coisa assim? Não, muito pouco. É. Muito pouco. Porque quando eu comecei a tocar realmente dentro da igreja, eu já fazia show. Então eu não fiz o caminho inverso. Tem pessoas que começam a tocar dentro da igreja e partem da igreja para ser um músico profissional. Não, eu já era um músico profissional que veio para dentro da igreja. Porque o meu tempo de dentro da igreja era de pastoral da juventude. Na pastoral da juventude eu não tocava. Olha. Né? Na verdade, eu participava da pastoral da juventude, participava do crisma, da catequese, mas como monitor de crisma, como coroinha, como um atuante ali nos protestos ali do pastoral da juventude, que era uma época de muito protesto, né? Que a gente fazia, né? O que hoje o pessoal faz de protesto da Amazônia, dos índios, né? Dos garimpeiros, a gente fazia na época com a PJ, então eu era mais desse ramo. Né? E eu usava a música também a favor disso. Mas eu era um músico profissional que veio para dentro da igreja. Que aí pintou a oportunidade de tocar num coral e eu já tocava e vim pro coral. Conta pra mim, como a fotografia entrou na sua vida? Foi até de uma forma curiosa, porque na época eu era militar, aqui no CTA, eu era bombeiro no CTA, nada a ver com música. Mas eu era militar na época e tinha uma amiga minha que o pai dela era da seção de fotografia do CTA. E aí, conversa vai, conversa vem na casa dela, ela me falando sobre Photoshop, um monte de coisa, e o pai dela me deu essa dica de começar a fotografar. E aí, era um pouco mais prático de comprar equipamento aqui em São José, tinha bastante equipamento nas lojas. Já era uma aqui máquina em São digital José. ou Não, tinha era analógica. filme ainda? Era filme ainda. Com filme ainda. Era analógico ainda. E aí, eu comprei o equipamento e comecei a estudar. Né? Mas comecei a estudar por conta, praticamente. Então, eu comprava muitas revistas. Na época não tinha muita revista brasileira de fotografia. Tinha, acho que uma ou duas revistas só brasileiras. E o restante era só revista americana, revista francesa, revista italiana. Né? Então, aí eu escolhi as que eram melhores para mim. Então eu comprava essas duas edições de revistas de fotografia brasileiras e mais as edições americanas e francesas que eram melhores na época para eu estar estudando, né? E estudava a partir dessas publicações, né? E mais algumas dicas que ele também me dava em questão de fotografia. E aí foi onde eu iniciei realmente na fotografia, mas eu não iniciei fotografando o que eu fotografo hoje, que é evento e ensaios. Eu comecei fotografando para a área militar mesmo e comecei fotografando os eventos oficiais também, os eventos né? oficiais da Força Aérea. Esquadrilha da Fumaça. Esquadrilha da Fumaça, Esquadrilha Onyx, né? Que não existe mais a Difícil Esquadrilha fotografar Onyx. também, né? Porque é muito rápido. É doido. Não doido. é? Eu falo pra você que era uma coisa bem... bem arriscada, assim. Foi bem minha cara mesmo, assim, né? Começar a fotografar e já querer fotografar um avião numa velocidade tão gigantesca, assim. Mas nada que as pessoas juntas ali, aproveitando, ensinando. Aí a gente revelava, olhava,
via o que tinha dado de errado, por que tinha dado de errado, eu anotava as Olha, configurações, dedicado. por que aquilo não dava certo, por que tinha dado certo ou não, e aí trocava tudo, já sabia que na próxima eu tinha que refazer aquilo ali, né? Principalmente porque muitas das vezes que eu saía para fotografar a Esquadrilha da Fumaça, eu estava no caminhão de bombeiro e como um centro de referência. Porque a Esquadrilha da Fumaça, quando ela vai fazer as acrobacias aéreas dela, ela tem um ponto que é um ponto de referência para ela no solo. E aqui em São José, quando eu fazia as fotos, o caminhão do bombeiro, por ser um caminhão amarelo, que o caminhão de aeroporto é um caminhão amarelo, não é vermelho, igual o bombeiro tradicional da Polícia Militar, então ficava aquele ponto amarelo no meio da pista entre as pistas de pouso, e ali é que acontecia tudo da Esquadrilha da Fumaça, era o ponto de referência no solo para a esquadrilha. Então eu ficava em cima do caminhão fotografando, porque eu sabia que todos os cruzamentos seriam em cima. Olha, né? Estratégico. E aí tinha, logicamente tem até hoje, as regulagens corretas para você fazer isso em alta velocidade. Né? E eu tive o prazer de fotografar a Esquadrilha Céu agora no ano passado, no aniversário da cidade, e eu descobri que eu ainda não perdi a mão para fotografar, para fazer fotografia aérea. Assim. E você teve um convite de um amigo para fazer fotografias de casamento, do casamento dele. Foi Como um rapaz, foi era um isso? rapaz que trabalhava comigo. Uhum. Né? Ele perguntou se eu não fazia fotografia de casamento. Eu falei que não. Né? Que mas eu um amigo tinha pedindo, feito, né? Mas ele pediu e tal. Eu falei, então beleza, eu vou fazer isso daí. Aí passei o valor para ele e tal, tudo certinho. E aí eu fui correr atrás de saber o que era Zerou fotografia tudo de casamento. Vai. Aí aqui, na época, a gente tinha Foto São Paulo, que já não existe mais. Tinha a loja do Sérgio Fujic, que acho que não existe mais também. Né? Saudoso Sérgio Fujic. Ele faleceu em julho, acho que de 2022. Foi. Foi, não foi? Foi, em julho de 2022. E tinha uma outra loja em Santana, e aí eu comecei a rodar um pouco essas lojas. Mas eu sei que você pegou os álbuns do Sérgio para dar uma olhada, Sérgio, né? Até pouco tempo atrás, antes dele falecer, a gente estava conversando justamente sobre isso. E eu comentei com ele isso, né? Que para poder aprender como fotografar um casamento, eu olhava os álbuns dele de casamento para ver composição, luz, o estilo, como que fazia certinho. E deu certo? Conseguiu fotografar o casamento dele? Deu certo, Foi difícil? Não, até que não. Não, dá nervoso, lógico. Imagina. Né? Porque o casamento não é igual um ensaio fotográfico, por exemplo, onde você vai poder refazer uma foto. Não deu certo, você faz a pose de novo e refaz. O casamento não tem isso. Ou você acerta, ou você acerta. E falando em pose, já que você tá com a máquina aqui, você podia tirar uma foto Pode, minha. com certeza, por que não? E aí, se eu errar a pose, eu posso fazer de novo? Aqui pode. No seu casamento não pode. Não pode, é mesmo, né? Nossa, depois eu vou querer saber mais disso. Vê se a pose ficou boa pra você ou você quer consertar a pose? Eu quero consertar a pose. Quer consertar a pose? Quero. Pode levantar mais, né? Um sorrisão. Aí, sorriso natural que é bonito. Não, dá sorrisão. Aí. Deixa eu ver. Porque agora com o celular você mesmo já corrige. Essa ficou bárbara. Ficou linda. Ficou legal, não ficou? Gostei. Ficou show? Vou pôr no meu WhatsApp depois. Cleverson. E Cleverson, como é que é fotografar pessoas? Olha, ao mesmo tempo que é muito gostoso, ele é muito difícil. Por quê? Porque quando você trata com a fotografia de pessoas, você não trata só de registrar dentro da foto o físico da pessoa. Na verdade, você está registrando todo um conceito que ela tem de si também. Né? A gente tem que levar em consideração isso. Porque, principalmente eu que trabalho muito com ensaio feminino, né? E noivas, debutantes, né? Então a gente tem aquela coisa de tomar um cuidado, porque o cabelo é muito importante para a mulher. Então, quando você vai fotografar, não é só registrar ela porque ela arrumou o cabelo. Não, ela quer que aquele cabelo apareça. Tem que estar lindo. Quando você mostra a foto para ela está querendo saber se o cabelo está ok, se está correto, se a pose está boa, se não está parecendo uma papadinha, se não está parecendo aqui um bracinho, não está um pouquinho gordo, se não tem uma dobrinha, não é? Se não tem um culote que está aparecendo muito. É assim mesmo. Então, você não trabalha só com o aspecto físico, não é só o externo.
né? Quando você trabalha um ensaio feminino, por exemplo, você trabalha com a autoestima dela, né? Hoje a gente fala muito sobre o empoderamento feminino e a foto ajuda muito nesse empoderamento feminino, porque a mulher poder se ver bela numa foto, poder se ver bela numa imagem ou num vídeo, dá outra característica para ela, dá um outro up para ela. Tem muita mulher que vem fazer foto se achando horrível, se achando feia. Aí ela sai renovada. A gente pergunta, assim, tem um lado do seu rosto que você gosta mais? Tanto faz, vai ser a mesma coisa. Mas vai se descobrindo, né? Aí, conforme vai fazendo o ensaio, que ela vai olhando as fotos, ela fala, nossa, mas como tá bonita, sabe? Então você tem essa coisa da autoestima também, de você dar um up na autoestima da pessoa, né? Então eu acho que a foto é muito disso, entendeu? É muito alma. A gente vai para o intervalo e volta já. É rapidinho. Gente, o papo tá bom e agora a gente vai para o último bloco com a entrevista do Cleverson Nunes. E há quanto tempo você está nessa carreira de fotógrafo de casamento? Fotógrafo de casamento mesmo, a fotografia num todo, eu estou indo para 26 anos, estou com 25 anos agora, vou para 26 anos de fotografia. De casamento, mais ou menos uns 20 anos, pouco mais de 20 anos, para casamento. Para casamento, né? É. Qual que é o maior desafio dessa área, assim, do fotógrafo de casamento? Olha, são todos possíveis. São vários, né? São vários porque você começa pelo próprio evento em si. É um Você evento não pode perder você não pode perder nada, um você olhar. Não pode errar. Porque não tem volta. Realmente Nossa, é muito não sério tem isso. volta. Eu até comento hoje para muitos fotógrafos iniciantes. Se você não tem segurança, não faça casamento. Deixe para fazer casamento quando você estiver extremamente seguro. Trabalhe como freelancer, vai trabalhar com outros Ou como fotógrafos. assistente, né? Como assistente, pede para trabalhar de graça. Eu fiz isso, entendeu? Trabalhar sem cobrar, para você saber como é, para você testar a sua rapidez. Porque você tem 1/1000 de segundo para registrar um sorriso, para registrar um olhar, para registrar uma lágrima. É tudo muito rápido. E você não tem volta. Até o imprevisto, né, que às vezes tem. Sim, e outra, você tem questão de... Tudo é tempo. Dentro de um casamento, tudo é tempo. Não é igual antigamente. Quando eu comecei a fotografar casamento, não tinha isso. Por quê? Porque não tinha make-off. Então, eram raras as vezes que a gente ia na casa da noiva para fotografar a noiva se arrumando. A maquiagem era bem mais simples. Aí você ia direto para a igreja. Normalmente o fotógrafo ia direto para a igreja. Ali você fazia tudo, não tinha tempo de errar, mas ok, era só a igreja. Quando você saía de lá, você ia para a casa da pessoa de volta. Era aquela mesa, com aquele baita daquele bolão, na sala de casa, né, todo enfeitadão, cheio de chantilly, com os docinhos em volta, aquela cortina que o pessoal colocava na parede da sala para poder fazer de fundo pro fundo falso. Pro fundo falso, né, pro bolo. Então era aquela briga para você reunir a família inteira. Tinha fazer um churrasco, fazer uma comida, alguma coisa diferente de hoje, que são os buffets. E hoje não, hoje é tudo tempo. Então você entrou para fazer um make-off, né, de uma noiva, você está no salão de cabeleireiro, o salão de cabeleireiro já especificou para você. Você tem 3 horas para você se arrumar, você tem 4 horas para você se arrumar. Dentro dessas 4 horas eu tenho que fazer foto do vestido, foto dos acessórios, foto do sapato, a noiva se maquiando, a noiva cuidando do cabelo, ela pronta, tudo isso em 3, 4 horas ou até menos. Tem noivas que tem 2 horas e eu preciso disso pronto, eu não posso errar, eu não posso perder tempo. Aí quando você vai para a igreja não quer que você atrase. Aí você tem 1 hora ou 40 minutos para você fazer tudo aquilo ali e o padre não vai voltar à cerimônia por causa de você. Então você também não pode errar. Aí acabou a cerimônia, você tem 30 minutos que a cerimonialista te passa para você fazer foto dos noivos já casados e vestidos de noivo e noiva. E eu não posso ultrapassar os 30 minutos porque a noiva já pagou 4 horas de evento que ela quer aproveitar. Entendi, é muito Entendeu? sério. Então, as dificuldades e os desafios que a gente enfrenta é justamente isso. Porque cada casamento é único, cada pessoa é única
e você está ali a serviço do sonho de alguém. E esse sonho não pode ser perdido de maneira nenhuma. E a gente fala tanto, né, dos desafios, né, do fotógrafo de casamento. Me conta como foi o seu, fotos, qual foi a dificuldade, quem fez do seu casamento. Na época foi complicado, porque eu precisava achar um fotógrafo que me agradasse, né? Mas não só que me agradasse, mas também que eu pudesse pagar, né? Porque não tinha tanta grana assim também para pagar um fotógrafo caro da época, né? Mas foi meio duro, foi meio páreo duro. Aí a gente foi Ele era daqui? Eu nem procurei, na verdade, aí eu deixei pra minha esposa procurar. Melhor, né? Praticamente ela que procurou a maioria dos fotógrafos. E aí eu só ia para poder ver qual que eu queria. E você gostou do resultado? Gostei do resultado. Tem alguma sim. coisa que você fala, eu não faria isso? Então, hoje eu digo que eu não faria isso, mas quando eu me casei, para o nível de fotografia que eu tinha também, que não, eu comecei a fotografar em 96, 97, 2000, eu tinha o quê? 3, 4 anos de fotografia na época, então, embora eu tivesse um senso crítico do que eu queria, eu não tinha como dizer lá que eu faria melhor, porque a pessoa era muito mais experiente do que eu. Né? Hoje eu faria diferente. Né? Pensando com a cabeça de hoje, eu faria diferente. Na época, não. Entendeu? Mas foi do meu gosto. Com certeza foi. O resultado me agradou bastante. E esse pensamento que algumas pessoas têm, que o fotógrafo de casamento é um profissional menos valorizado. Como é que você pensa nisso? Olha, teve um período que até era um pouco mais desvalorizado, né? Porque você tinha muita revista. Então você tinha muito aquela coisa do foco no fotógrafo editorial, né? Então, logicamente, o fotógrafo de casamento ficava um pouco mais aquém do que as pessoas esperavam. Hoje em dia já é diferente, graças a Deus, né? Hoje em dia nós temos diversos fotógrafos de casamento, né, que são considerados assim exímios artistas mesmo, né? Tanto que eu olho as fotos e falo, cara, você tem que captar aquele registro, né? Eu poderia ter feito uma foto dessa, porque realmente é incrível como mudou muito esse conceito. Uma que a gente não tem tanta revista mais, não é? E a fotografia de casamento também evoluiu, né? Não tem mais aquelas montagens que tinha antigamente. Então hoje a fotografia de casamento... Ela acompanha, né, a evolução. A fotografia de casamento hoje virou praticamente um fotojornalístico. A maioria dos fotógrafos de casamento hoje são fotojornalistas. Eles trabalham com esse sistema de fotojornalismo. Então ele tem um registro, não é mais aquela coisa quadradinha que tinha antigamente. Não, hoje é mais solto. Então você percorre realmente a festa, percorre todo o ambiente do casamento e pega as mais diversas cenas para mostrar o que está acontecendo. Então é um registro de vida mesmo. Aquilo ali você tem todo um porquê de acontecer. É coisa de artista mesmo, né? Tanto que eu estou sabendo que você está concorrendo ao Oscar. O Oscar como é que é? Lente de Ouro. Lente de Ouro, Como isso aconteceu, Cleverson? Então, eu nunca fui de me preocupar com... Muito chique, né? Assim como na viola, que eu não era de participar de festivais... Tem que caçar as coisas. Eu também, na parte de foto, eu também nunca fui de ir para concurso e de participar de associações. Existem fotógrafos que vivem para isso. Né, que eles têm esse interesse em estar ganhando um prêmio, de estar, né, fazendo aquela foto específica para aquilo, para poder ganhar um prêmio. Eu já nunca fui assim, né? Eu já não me preocupava muito com isso. Eu queria fotografar. Sempre gostei de fotografar e queria fotografar. Ganhar o prêmio ou não, não teria problema nenhum. Aí até que por um acaso do destino, eu fui aprovado para entrar no Inspiration Photographers, né, na associação, que é uma das maiores associações... internacional, né? As maiores associações de fotógrafos de casamento do mundo, né? Tanto que reúne fotógrafos de diversos países, de vários continentes, inclusive do Brasil. E, graças a Deus, meu nome está lá entre, né, os tops lá de casamento, coisa que eu não esperava também. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o fotojornalismo, foi ao mesmo tempo que abriu uma categoria de retrato dentro da Inspiration Photographers. E 2 fotos em estilo fotojornalismo que eu fiz, eu enviei para eles, assim, meio sem achar que pudesse ganhar. E eu ganhei os 2 prêmios
nessas fotos que eu enviei para lá. E, consequentemente, né, como foi agora durante esse ano, culminou também de estar entre os 20 indicados para o Oscar da fotografia, para o Lente de Ouro também, que é mais uma outra felicidade que eu também não esperava. Nossa, é demais isso, né? E teve a live dos indicados, eu não consegui assistir no dia, porque eu estava trabalhando, eu estava fotografando. E aí, em casa, depois que eu cheguei em casa, eu falei, vou assistir a live, vamos ver quem são os indicados, né? Nossa! E assim, a gente conhece vários deles, vamos ver se tal pessoa entrou, vamos ver se tal pessoa entrou. Aí tá lá o meu nome no Você indicado, então meu ficou Lente de Ouro. surpreso, né? Bastante surpreso. E os jurados são coisas bem específicas, assim, são bem rígidos, né? Que você tem que ter uma atuação ao longo do ano, aí no final, que vê a sua pontuação. Isso, você tem a somatória de pontos. E, claro, existem fotógrafos muito mais pontuados do que eu lá dentro, mas o fato de você ter a indicação, só de estar lá já é uma legal, honra né? muito Aí você grande. tem um selo, aí põe nas suas redes. Eu acho que ganha um gostinho a mais, justamente pela não procura. Porque quando você busca muito e você não consegue, você se decepciona. Ou quando você busca muito e você ganha, eu acho que fica naquela coisa do, eu busquei. Então tá certo, eu tinha que ganhar mesmo. Fica meio estranho, né? Na minha opinião, tá? Aí. Agora, no meu caso, que eu não procurei, aconteceu. que eu não corri atrás daquilo ali, não foi feito para aquilo, e você ganhar, e você ser reconhecido por um trabalho que você fez com todo carinho, com todo amor, naquele momento que você aproveitou aquele momento para fazer aquela foto, eu acho que aí o valor acaba sendo muito mais gostoso, maior, e você se sente muito mais feliz da vida do que se eu tivesse corrido atrás, realmente. E quando vai sair o resultado? Você sabe? Gente, de cor eu não vou saber te dizer. Bem no final do ano, porque até eu tô curiosa, assim, eu tô querendo saber já. Vai ser demais, né? Levar um prêmio assim para São José, né? Mesmo que não leve esse ano. A indicação já é. A indicação já é legal. Mas nós temos fotógrafos em São José com esse prêmio. Tem, né? Tem, a Milena Cavite. Olha só. A Milena Cavite é da mesma associação que eu. E você acha que a moda de viola te deixou mais sensível, com um olhar mais sensível para a fotografia? Porque é aquela coisa de contar história, aquela coisa da raiz. Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, me ensinou a olhar as pessoas. Porque quando você toca uma música, né, o músico que realmente é um profissional da música, ele consegue enxergar todo mundo que está na frente dele. Não importa se existam 2.000, 3.000 pessoas ou 15. Ele vai enxergar pessoa a pessoa e saber como está sendo a reação de cada um. E conforme a música que você toca, você consegue saber quem chorou, quem não chorou, quem se emocionou, quem não se emocionou, se você tocou a pessoa com aquela música ou não. Você aprende a ler a expressão da pessoa a partir da música que você toca. E eu acho que isso, para mim, ajudou muito na fotografia, né? Então foram duas coisas que me ajudou muito na fotografia. A reconhecer o olhar e a expressão da pessoa para fotografar, e a velocidade com que eu tinha que fotografar os aviões me ajudou na velocidade em reagir à sua reação. Entendi. Olha só. Entendeu? Então, assim como eu tinha que ter uma reação muito rápida para o que o avião ia fazer, eu aprendi a ter essa reação rápida também, olhando no seu gesto, sabe? A hora que você dá um olhar, a hora que você dá um sorriso, aquilo para mim é muito rápido. Então, eu acho que são duas coisas que me ajudaram bastante, assim. E a música, com certeza, a melhor delas, que é o fato de você trabalhar realmente com alma, né? Foi o que eu falei, a viola é um instrumento com alma, que toca a alma das pessoas, e a fotografia também é o registro de um momento que é eterno, né? Um casamento, o nascimento de um filho, né? Batizado. Um bebezinho, batizado, é algo que fica para sempre. E a música fica para sempre também. Fica. Cleverson, como é que você concilia a música e a fotografia? Porque como é que você está fazendo isso hoje? É quem chega primeiro. É por ordem de chegada, na verdade. A área da fotografia, o ramo da fotografia, como é um ramo que cresceu muito, então, logicamente, ele ocupou um espaço muito grande na minha vida e acabou sendo a prioridade hoje
para mim, principalmente para o sustento da minha família. A fotografia me traz mais possibilidades de sustento de casa do que a música. Entendi. Né? E a música também, vamos considerar que eu comecei ela com 8 anos de idade, né? Nossa. Então, você já está naquele período que você está realmente começando a dar aquela baixada na bola, você já está começando a diminuir a velocidade, você já está querendo ver as pessoas novas tocando, você já está querendo meio que participar da profissão dos outros. Mais como um Assistir a profissão dos espectador, outros, né? mais como espectador do que como profissional. Então, a fotografia sendo também uma paixão, e aí eu realmente trabalho nessa parte de quem vem primeiro. Então, vamos supor, alguém me contratou para tocar no próximo final de semana. Aí isso é prioridade. Então, se aparecer uma fotografia e dizer assim, eu preciso de um casamento nesse dia, mesmo que ela seja maior valor ou não, eu já assumi o compromisso com a música que eu vou fazer aquele show, é aquele show que eu vou fazer. Mas apareceu fotografia primeiro, depois apareceu o show, aí eu fico com a fotografia. Realmente é nessa linha. Mas a prioridade atualmente é a fotografia. E falando em futuro, né? Seja na fotografia ou seja na música, quais são os seus planos? Olha, eu agora não tenho plano. Sinceramente, eu não gosto de ter planos. Olha. Eu não gosto. Eu gosto de deixar o futuro acontecer. Entendeu? Eu gosto de ter metas. Entendeu? Quero aprender mais, quero poder fazer mais isso, mais aquilo, mas não planejar. Entendeu? Porque na minha vida tudo aconteceu muito sem planejar e foi tudo que deu certo foi justamente sem planejamento. Mas então, também foi pela sua dedicação. Muito com isso. Eu nunca deixei passar a bola, né? Mas é porque realmente eu gosto de fazer o que me aparece na frente. Igual esse ano eu inaugurei o meu estúdio, né? Foi uma coisa que pintou muito de repente para mim, que eu não esperava montar um estúdio esse ano. E apareceu. Aí acabou que eu pude montar ele junto com uma outra fotógrafa, com uma amiga minha, né, que entrou para ser minha sócia junto no estúdio. E o estúdio começou a rodar. Mas eu não planejei ter um estúdio. Olha. Ele aconteceu na minha vida, aconteceu no caminho. Entendeu? Então, como eu sempre fui uma pessoa de igreja, como eu sempre acreditei nos caminhos que Deus vai te levando, né, e você tem que aprender a enxergar esses caminhos, né, o sagrado te leva a isso, né? Então, eu prefiro não planejar tanto. Eu tenho planejamento, sim, eu tenho meta, sim, de deixar o estúdio maior, de fazer mais ensaios, daquilo ali estar lotado, com mais ensaios e tal, mas são metas que eu gosto que elas aconteçam naturalmente. Se amanhã ou depois pintar uma casa maior para eu montar um estúdio maior, beleza, eu vou meter a cara e vamos fazer um estúdio maior. E se amanhã ou depois eu não precisar trabalhar mais com casamento, eu vou trabalhar com outra área, vamos trabalhar com outra área, assim como fotojornalismo. Nossa, entrou zera tudo e começa sem de saber novo. na minha vida, eu tive que zerar tudo e falar, não, agora eu vou ser fotojornalista. Então foi outra coisa que eu aprendi no meio do caminho, também apareceu na minha vida. Então eu gosto assim, eu gosto de seguir o caminho, seguir onde a vida vai levando a gente, que eu acho mais gostoso. A gente falou do futuro, né? E do que você tem saudade? De tudo. De tudo. Eu sou muito saudosista demais. Tem todos os seus equipamentos, o primeiro equipamento, o primeiro violão. Tudo. Eu tenho no estúdio, tem as câmeras fotográficas que eu usava no analógico. Então, eu tenho saudade de tudo. Eu sou muito saudosista, sabe? Eu sempre lembro de tudo. Eu tenho uma memória muito boa para lembrar de tudo de antigamente. Então, se eu vou para a roça, eu lembro do que eu fazia na roça. Se eu estou fotografando, eu lembro dos casamentos que eu já fiz, de quando eu comecei. Se eu estou tocando, eu lembro de onde eu estava tocando. Se eu estou viajando, eu lembro que eu já passei por aquele lugar. Memória fotográfica. Eu gosto de contar histórias. Eu gosto das histórias. Eu sou realmente um amante das histórias, assim. Tanto que se eu for num museu, ou numa casa muito antiga, ou numa vila histórica, ou num local histórico, por exemplo, eu vou fotografar em Paranapiacaba, eu viajo. É lindo lá, é demais. Eu viajo, porque é uma vila inglesa. Cheio de sabe? neblina. Aí eu fico olhando as casas, eu fico pensando assim, quantas histórias já nos passaram por lá, quantas pessoas, quantas vidas, né? Quantos desapegos, quantas tristezas, quantas alegrias, né? Toda a história que aquele lugar tem. Então eu sou um amante das histórias
E aí acho que é por isso que eu sou músico também, fotógrafo, né? Porque o músico conta uma história, a fotografia conta história. Conta história. É mais ou menos por aí. E com tanta história assim que você tem, Cleverson, qual é o legado que você vai deixar? Olha, eu sinceramente, eu gosto muito de deixar ensinamento para as outras pessoas, na minha vida, assim como um todo. Eu acho que o que eu posso deixar é o que eu ajudei as pessoas. Entendeu? Eu tenho um péssimo defeito de que mesmo que você me pise, né, eu te ajudei, você pisou em mim, se amanhã você precisar de novo, eu vou te ajudar de novo. Entendeu? Eu não consigo deixar de te ajudar por causa disso. E, então eu acho assim, eu acho que o legado que eu quero deixar para as pessoas é aquilo que eu conversei, é aquilo que eu falei, são as músicas que eu toquei, são as fotos que eu deixei, aquilo que eu ensinei, aquilo que eu ajudei. Entendeu? Eu já tive experiências na minha vida das pessoas chegarem e falar, Cleverson, olha, eu estou aqui por causa de você, eu estou aqui porque você falou isso, eu fiz isso porque você me ensinou assim, e isso é gostoso de você Nossa, ouvir, dá gosto, né? Então eu acho que assim, o legado para mim seria isso, e uma das minhas metas, agora vamos falar em um plano, acho que esse seria um plano, eu poderia considerar como um plano, é eu chegar no final da minha vida, olhar para trás e falar, cara, valeu a pena. Entendeu? Eu fiz valer a pena. Então, eu acho que é isso. Eu acho que isso é o importante. Cleverson, o programa está chegando ao fim, que é uma pena. E eu queria agradecer muito a sua presença, as suas histórias. Foi muito bom e eu queria mais, mas é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gostei demais. Gostei também. O papo foi muito bom, muito gostoso. E esse foi o Entrevistas com Cleverson Nunes e a gente se vê no próximo programa.